Número 15. Número 15. Quem é número 15? Priscila. Até que ponto a competitividade é saudável? Como lidar com ela e como fazer para não extrapolar, não ferir os próximos? A primeira questão é nós assumimos que existe. E a competição é tão forte que os estudiosos começam a fazer análise disso com crianças. As crianças disputam a atenção da mãe, mas com uma gana impressionante. Se não for abertamente, ela faz manha. Por exemplo, as menininhas têm mais habilidade para isso, porque são psicologicamente mais desenvolvidas. Enquanto o menino fica, mãe, mãe, aí a menininha começa a fazer um passo de balé, aí faz um carinho na mãe, uma coisa diferente, né? Porque a mulher é mais desenvolvida, mas desde bebezinha já nascem, né? Parece, é a impressão que eu tenho. Então, a gente vai dizer, é falsidade? Não, gente. Então é mais correta a estupidez, a violência? A dissimulação é um traço de civilidade. Agora, se eu dissimulo para enganar, levar vantagem, o que é o dissimular? Por exemplo, entre tudo que eu falei aqui, muitas coisas eu calei. Numa delas foi quando eu ri, quando eu suspirei, etc. Eu tenho que ocultar, não se pode falar tudo que vem à mente ou que a gente percebeu. Porque estamos em sociedade. Isso não é mentir, é omitir, ocultar. Quem não oculta tem um distúrbio mental, é mau caráter, está dizendo que não oculta e oculta, está mentindo, é o verdadeiro mentiroso. Quem diz que não mente é mentiroso. Querendo dizer, a pessoa pode não mentir, porque contorna. Mas tem uma situação, não tem situações críticas em que a gente mente. É raro, mas pode acontecer. Já pensou se alguém chegar perto de mim e jogar uma informação? Já aconteceu isso. Alguém sabe que uma pessoa foi ao meu consultório, falou uma intimidade que era um segredo dela. É verdade que fulano não sei o quê, e não tem como escapar? Era para eu falar a verdade, amigos. Como? Agora, tem gente que usa esse artifício para mentir à vontade, na hora que convém, para se beneficiar, para enganar, para dar rasteira nos outros. A competição está nesse campo. O instinto competitivo por excelência, ele está no cérebro reptiliano. É o nosso lado réptil que é competitivo. É a parte primitiva do cérebro. Junto dos instintos de sobrevivência. Comer, beber água, fazer sexo, competir. Por isso que a competição tem que ser muito bem analisada. O que é a sugestão melhor? Transferir a competição de uma comparação para fora com a competição para dentro. Os pais são orientados a fazer isso com os filhos, para que então a criança já se desenvolva dessa forma. Lá vem uma criança se comparando com outra. Naturalmente se comparam, principalmente irmãos do mesmo sexo. Pessoas costumam observar normalmente pessoas do mesmo sexo e da mesma idade, mesmo que não sejam irmãs. As celebridades, por exemplo, são muito observadas, principalmente com atenção, por pessoas da sua faixa de idade e do seu sexo. Comparação. É inevitável, é humano. Então o que se faz com o filho? Fulano. O que a mãe às vezes é levada a fazer? Por instinto, automaticamente é mais fácil. Mariazinha, veja como o Joãozinho está tão comportado. Veja como o seu irmão é, siga o exemplo do seu irmãozinho. Pronto. Eu estou trabalhando para criar inimizade entre meus filhos e uma relação de competição que já é natural. Eu tenho que trabalhar para civilizar o que é natural. Como nós civilizamos todos os instintos. Todos eles são trabalhados para se manifestarem de modo civilizado. As pessoas, por exemplo, não copulam na via pública, embora queiram fazer isso nos carnavais. E acham que isso é catarse. Isso é voltar à selva, é outra coisa. Quase isso, que eles façam. Mas acontece tudo, senão a pessoa não está totalmente nua. Ou nas praias, né, etc. Então, a natureza existe. Hétero, homo, bissexual, civilize, torne isso equilibrado. No sexo, por exemplo. Aí na competição, em vez disso, para dentro. Ô Mariazinha, no mês passado, ou há 6 meses, você não estava assim, o que houve? Vamos fazer o seguinte, eu quero que daqui a próximo mês, ou daqui a 3 meses, você esteja assim. Então fazer a pessoa comparar-se consigo mesma em fases diferentes. E com o tempo, se ela cresce com esse tipo de postura, aí a gente vai dizer, mas eu não fui educado assim, que pena. A culpa é do papai e da mamãe? Não, gente, a gente fica adulto para dizer, meus pais não sabiam disso. Então, eu estou adulto, eu me educo. Vai ser mais difícil. Mas o desafio é maior. Em vez de eu me comparar com a pessoa lá fora, nós não temos como nos comparar com a pessoa lá fora.
Às vezes uma pessoa que parece corajosa é temerária. Às vezes uma pessoa que parece covarde não é tímida ou covarde, é altamente estoica. Engole porque sabe que tem que engolir heroicamente. Nós não temos como avaliar. Estou falando de casos extremos. E isso para todas as questões na vida. Então façamos esse esforço. Existe a competição, é inevitável. A competitividade entre casais, entre amigos. E a gente disfarçar isso não é bom para nós mesmos, não é para os outros. Tirar o espírito de competição e gerar cooperação. Quando a pessoa é muito competitiva e não consegue fazer esse nível de sublimação para dentro, vamos fazer o seguinte: vamos colocar para fora, consciência de que ainda está errado botar para fora, mas um para fora mais distante. Olha, vamos fazer o seguinte: nós aqui, na nossa família não é importante ser biológico ou não, porque começa com um casal que não são biologicamente da mesma família, não podem ser, né? Casal hétero. E espera-se que o casal gay também. Porque aí o incesto também é dose, né, gente? Aí é uma questão instintual muito básica de a gente fugir ao incesto. Então, está lá o casal. Mas isso vamos deixar para o futuro estudar. Em princípio, eu considero errado. Mas no futuro, deixa o futuro estudar isso aí. Eu não gosto, discordo, pode ser preconceito. Como pode ser preconceito essa minha opinião sobre os profissionais do sexo? Não são pessoas de mau caráter por causa disso, mas não estão fazendo bem a si, nem a seus clientes. Mas precisam existir ainda. É necessário que haja profissionais do sexo ainda. Vamos deixar para o futuro. Eu posso estar sendo preconceituoso, assumo. Pode ser. Mas tem uma coisa. Muita gente que parece decente está muito abaixo dessas pessoas, espiritualmente e moralmente. Isso foi dito por Jesus. É esse ponto. O ato em si pode ser ruim, mas quem está vivendo esse ato pode estar em muito melhores condições, porque a pessoa dizer: eu sou uma prostituta, e qual o problema? A pessoa tem esse nível de consciência: pois é, eu roubo, sou ladrão e vou roubar. E os que roubam e dizem para si próprios que não são ladrões. E os que são prostitutos, homens, mulheres não. Deixa eu botar logo homem. Por que você foi para essa carreira? Lógico, porque mais dinheiro, cara. Você está doido se eu sou idiota? Se eu posso estar numa carreira que dê mais dinheiro que outra? Por que eu sou empresário disso? Porque dá mais dinheiro, melhor. Então, por que eu condeno a profissional do sexo? Aí dizer: não, mas é para pagar a escola dos meus filhos. É mesmo? Vou pagar a escola dos filhos? É mesmo para sobreviver? Então, por que eu condeno alguém que vende outra parte do seu corpo que não o cérebro? Eu vendo a parte mais nobre do meu corpo, o cérebro. Eu dou meus anos mais novos, mais jovens, mais cheios de vigor, para uma atividade que eu não gosto. Eu posso me prostituir a vida inteira, e são as pessoas que, de fato, se prostituem. O sinal de que a pessoa se prostitui, quando ela condena profissionais do sexo. Que tem raiva. Né? Por que isso? Se acalme. Se ela estiver sofrendo, está sofrendo. Se ela é ladrão, coitado, está na cadeia. Pronto. Hello. O problema é da pessoa, não o seu. Não é? Mas, mais uma vez, há casos e casos. Há pessoas que são dignas, que seguem as convenções porque de consciência sentem-se bem e seu coração e sua consciência pedem isso. Eu estou falando das hipocrisias de todos os gêneros. Como tem gente que é hipócrita com ares de franca. Tem isso. Olha aqui. Aí lá vem, cheio de raiva, de inveja, e não de franqueza, e não de amizade. Eu sou sua amiga, por isso eu vou dizer uma coisa. Fulano disse isso de você agora. A pessoa mentirosa, manipuladora, perversa, que fica jogando amigos contra amigos, irmãos e contra irmãos, mas ela tem um ar de muito honesta. Ou de muito honesto. Então, as aparências enganam nesse sentido também. Nós devemos estar muito alerta para essa questão. Então, a competição surge entre todos nós. Então, aí a segunda forma mais prática. Olha, eu sou aqui, nós somos sócios, fulana, somos sócios de uma empresa. Eu e os meus colegas de trabalho, vamos aqui ser cooperativos, trabalhar com, cooperar, operar com. E vamos competir com outra empresa lá fora. Por isso que as democracias, o sistema de mercado de trabalho gera criatividade, etc, etc. A imprensa falou recentemente, chegando no limite, do grande progresso que aconteceu no período de 1929 a 1941.
a maior eclosão, ou das maiores, da história da humanidade e criatividade. Por quê? Entre o crash da Bolsa de Valores de Nova York e mais ou menos o início da Segunda Guerra Mundial. Só entre 1937 e 1942, quando houve o primeiro experimento bem-sucedido com um armamento nuclear, nós saímos da ideia, só na física, de que havia 2 teóricos que julgavam possível fissão nuclear até a explosão, ou seja, criaram o artefato, não só em termos de ciência, mas a tecnologia foi desenvolvida para isso com o tal Projeto Manhattan. Botemos uma pessoa em grande dificuldade. Que competição maior do que uma guerra? Durante as guerras, o avanço da ciência é extraordinário. Os americanos, em particular, que são muito combativos e focados, muito pragmáticos e, realmente, a palavra é essa, combativos, agressivos, nós vamos vencer. Ou como tem essa veia, esse traço anglo-saxão, como disse muito bem um grande vovô do céu encarnado, embora tivesse suas fraquezinhas, a cachaçinha, o charutinho, Winston Churchill, we shall never surrender. Nós nunca vamos nos render. Não contra a tirania. Então, nós vamos ficar aqui até a morte, vamos morrer. Mas não vamos desistir de lutar a favor da liberdade de consciência. Não era propriamente. Ou seja, ele não disse, nós não vamos desistir de lutar contra o nazismo. Nós não vamos nos render. Vocês viram a sabedoria do que ele disse? Eles querem nos tiranizar. Nós não vamos nos render a isso. Nós vamos lutar pela liberdade de consciência até o fim. E foi ele que criou aquela máxima de política extraordinária. Nunca se ouviu dizer que 2 democracias declarassem guerra uma contra a outra. Então, fazer isso. Olha, peraí, a competição aqui dentro. Peraí, rapaz, peraí. Olha, você acabou de falar isso. Você está dizendo que é porque quer corrigir o que eu disse. Você está querendo dar a palavra final. Peraí, espere, vamos ser cooperativos. Sou seu amigo, está lembrada que eu sou seu irmão, seu marido, sua esposa, que nós estamos no mesmo barco. Hello. Principalmente quando a pessoa está, como nós somos adultos, tendemos a ocultar o nosso lado infantil e animal, agressivo, competitivo, com capas e capas de racionalização, dando desculpas, justificativas. Não, que infantil coisa alguma. Cala a boca você. Esse tipo de conversa, de bate-boca. Aí é bate-boca. A pessoa está mascarando, que é muito próximo à indignação justa, do bate-boca, da vingança, do revide imediato. Ouviu? Leva. Não, isso aí é instintivo, está errado. Ouviu? Aguarde. A gente engole a raiva toda. Aí quando a raiva passa, a gente reflete, medita, aí traz a raiva de volta. Depois, vem cá, sobre aquilo que você falou ontem, vamos conversar? Na hora, não. Na hora é fácil, o bicho faz isso. Alguém pisa no pé da serpente, na mesma hora, ela pica. Serpentes não atacam seres humanos. Vocês conhecem isso, né? A serpente só ataca quando é pisada acidentalmente. Ela foge do ser humano. Nós somos o ser mais temível da Terra. Alguns autores propõem que nós somos um vírus, destruindo os ecossistemas. Que nós deveríamos ser extintos. Então, obviamente estão errados, né? Alguns biólogos chegam a fazer essa proposição interessante. Cínica, né, amigos? Obviamente isso não é correto.